Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar agora, neste momento, abençoando você poderosamente. Querido, este é o nosso canal Evangelho às Claras, e eu quero trazer para você hoje um tema muito interessante, uma série de mensagens que Deus deu ao meu coração. E eu quero hoje abordar este tema: 3 armas letais usadas pelo diabo na igreja. Você vai gostar desta mensagem. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você deixe um like, que você compartilhe e que você possa também ativar o sininho. Com certeza você vai estar, quando nós colocarmos vídeos novos no canal, você vai ser notificado, e com certeza você dando um like também, você vai nos ajudar a divulgar este canal. Este canal tem a responsabilidade de levar para você um Evangelho às Claras. E hoje eu trago para você um tema super interessante. Gostaria que você estivesse comigo. Daqui a pouquinho eu volto com essa mensagem poderosa e que você vai com certeza gostar muito. Nós também estamos na nossa página no Facebook, @Igreja Inaé. Também nós estamos no Instagram, @Igreja Inaé. Então que você possa estar conosco nas nossas redes sociais e possa estar também compartilhando, dando seu like e, claro, divulgando o nosso trabalho. Nós agradecemos. Daqui a pouquinho eu volto com esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Olá, queridos, a paz do Senhor. Nós estamos de volta com a nossa série de mensagens. Eu pretendo trazer para você um estudo da palavra e uma mensagem poderosa para todos vocês que a partir de hoje, a partir de agora, estarão acompanhando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal Igreja Inaé. Que você seja muito bem-vindo a este canal. Este canal acolhe você de todo o coração. Querido, eu quero falar hoje de 3 armas letais usadas pelo diabo na igreja. Nós vamos falar hoje sobre o medo, a dúvida e a mentira. O medo, a dúvida e a mentira. Queridos, são 3 armas, como eu disse antes, letais. E o diabo, ele se utiliza dessas 3 armas para 3 fins. O primeiro fim, o medo, ele paralisa. A dúvida, ela impede. E a mentira, ela quebra qualquer vínculo. Olha, se você prestar bem atenção, Deus, ele sempre se utilizou da sua palavra para alertar o seu povo acerca de muitas coisas. Mas o diabo também, ele tem, de forma sutil, ele tem se introduzido dentro da igreja e tem plantado algumas sementes do medo. Por isso que eu quero dizer para você que o diabo, ele se utiliza dessas 3 armas para neutralizar, coagir e amordaçar o homem. Olha só, o diabo se utiliza dessas 3 armas, primeiro para neutralizar, coagir e amordaçar o homem, sendo que o medo paralisa, a dúvida impede a justiça de Deus e a mentira leva o homem a perder a sua comunhão com Deus. O que é que a Bíblia nos fala acerca disso? O que é que Deus tem para falar conosco acerca disso? Bem, quero falar sobre a primeira arma usada pelo diabo, uma arma letal, mortal. Ele usa o medo. Irmão, o medo, ele é inerente ao ser humano. Todo mundo tem medo. Mas o diabo, ele se aproveita da fragilidade das pessoas. O diabo, ele usa, na verdade, a tática do medo. Ele usa a arma do medo para que o homem venha a se limitar com Deus. Tem um exemplo na Bíblia, em Isaías capítulo 36, de um rei muito famoso e muito conhecido, que é o rei Ezequias. Irmão, este rei, ele era um rei poderoso. Ele está entre os reis mais poderosos que Israel já teve.
um homem que tinha uma verdadeira temor a Deus. Mas este rei, ele foi, em dado momento do seu reinado, ele foi desafiado por um outro rei chamado Senaqueribe. Senaqueribe, irmão, é a personificação do medo. Senaqueribe, ele era um tirano, ele era um ameaçador, ele era terrível. Esse Senaqueribe, ele tinha uma arma na qual nós estamos falando agora. Ele se utilizava contra os seus adversários, ele usava muito a tática do medo. Ele passou durante 40 dias e 40 noites desafiando a Israel. E sabe o que é que ele dizia? Ele dizia que nenhum Deus e nenhuma nação pôde detê-lo. Por quê? Porque ele se fazia superior a tudo isso. Você pode ver isso em Isaías capítulo 36. O medo, irmão, é uma arma que impede o homem de prosseguir. Antes de você começar a lutar, se você já tem medo, você já está, na verdade, você já está a um passo para a derrota. Então esse rei, esse Senaqueribe, ele desafiou ao rei Ezequias, utilizando-se desta arma. A Bíblia também fala de um outro personagem muito interessante, irmão, né, que também foi colocado como objeto do medo, né? A Bíblia fala que Deus, ele falava com Adão na virada do dia. Toda tardinha lá se vinha Deus e procurava por Adão, até que Adão foi corrompido. E na verdade Adão, agora que antes usufruía da presença de Deus, tinha legalidade na presença de Deus, mas agora o medo, ele tomou conta do coração de Adão. E quando Deus, em dado momento, o procurou e chamou Adão, ele se escondeu de Deus. O medo, irmão, ele deixa você coagido, ele deixa você neutralizado. Por quê? Porque o medo, ele na verdade denuncia alguma vulnerabilidade da sua vida. No caso, o medo estava fazendo com que o coração de Adão o denunciasse aquilo que Deus havia advertido a ele que não fizesse. Só que Adão não fez isso por medo, mas o medo passou agora a imperar no coração de Adão. Então, esta arma que o diabo usa dentro da igreja, ela paralisa as pessoas nos seus projetos. Ninguém vai conseguir ir adiante de um projeto se ele tiver medo. Tem um exemplo também muito interessante na Bíblia que você pode acompanhar. Você pode acompanhar em 1 Samuel capítulo 17, versículo 11. É de um homem chamado Golias. É muito conhecido na Bíblia, você conhece, né? Israel estava num monte e os filisteus estavam no outro lado, no outro monte. E no vale estava ali o campo da batalha. Ali, irmão, ia ser travada uma batalha onde quem vencesse iria ser servo daquele que vencesse. Só que Israel, ele era conhecido como um exército que servia ao Deus vivo. Só que em dado momento, o seu rei, na época, Saul, ele foi tomado por medo. Então, os filisteus invadiram Israel e o desafiaram e disseram: porventura não tem homem em Israel para nos desafiar? Porque nós estamos aqui exatamente para desafiar o povo de Deus. E acredite, irmão, que a Bíblia diz que Saul foi tomado de um medo terrível, a ponto de paralisar. A Bíblia diz que Saul, ele foi tomado por medo muito grande. E durante 40 dias e 40 noites, aquele rei, aquele gigante, na verdade, ele teve que paralisar as tropas de Israel. Você entende o que é isso? Aí você conhece o desenrolar da história, né? Veio Davi e quando viu aquela afronta, e quando viu aquela guerra,
Davi passou a ouvir os comentários. Deixa eu abrir um precedente aqui para você, um parênteses, e dizer que o medo é até o momento em que você descobrir a quem você serve. Porque Davi, na verdade, ele servia a Deus. Davi tinha tido experiências tremendas com Deus quando pastoreava as ovelhas. Então Davi, ele foi acostumado a enfrentar, Davi foi acostumado a colocar diante de Deus os seus desafios. Então quando ele viu aquele filisteu desafiando Davi, na verdade, ele disse assim: esse incircunciso de coração não pode de maneira nenhuma afrontar o exército do Deus vivo. Irmão, o medo, ele torna as pessoas fracas, mesmo estando armadas, mesmo sendo em multidão, mesmo estando acompanhado, porque o medo ela faz com que você se desestabilize. E isso foi o que aconteceu com o exército de Israel. Tem um outro personagem também muito interessante, que é o profeta Elias. Elias, todo mundo conhece na Bíblia. Você que é evangélico, então você que é um estudante da palavra de Deus, sabe que Elias foi um dos grandes profetas de Deus, um dos maiores profetas da Bíblia. E este homem, Elias, depois de ter vencido 850 profetas de Baal, naquele grande desafio, em que ele desafiou os profetas de Baal e foi vencedor e desceu o fogo do céu, então veio sobre ele uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. A Bíblia diz que Elias foi tomado de um medo, de um terror, e aquilo afligiu a sua alma. O medo também, eu abro um parênteses, porque o medo ele te deixa se esquecer das qualidades que você até tem, Elias havia se esquecido por um momento dos feitos que ele tinha feito, que Deus tinha feito na vida dele, e por conta disso, o que foi que fez Elias? Ele não enfrentou desta vez, ele preferiu correr, se refugiar. E o medo te leva a lugares que você no natural não iria. A pessoa com medo, ela fica sem opção. No caso, o profeta Elias, ao invés de ele procurar um lugar onde tivesse muita gente, ele foi se refugiar numa caverna, porque o medo tem essa façanha de colocar as pessoas, de coagir as pessoas, de levar as pessoas a lugares que elas jamais iriam se estivessem no seu natural. Então, o medo, ele proporciona isto, ele deixa, na verdade, essa marca cruel. Então, querido, eu quero que você entenda que o medo, vou repetir para que você fique fixado, o medo, ele paralisa, a dúvida, ele impede, e a mentira, ele quebra. Deixa eu falar para você da segunda arma que Deus colocou aqui no meu coração. A segunda arma que nós podemos ter é a dúvida. Irmão, a Bíblia diz que o que duvida, o Senhor não se agrada. Será como a onda do mar. A dúvida quase leva Pedro a afundar nas ondas. Isso está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 31. A Bíblia diz que Pedro, ele duvidou. Irmão, a dúvida, uma certa pessoa também falou que um pouquinho de dúvida destrói uma montanha de ferro. Então é importante você entender que o diabo, ele se utiliza da dúvida. Por exemplo, quando eu duvido, eu ponho também em risco a deidade, o caráter de Deus. O que foi que aconteceu com o mesmo Adão e Eva? O diabo tentou colocar no coração de Adão e Eva a dúvida, dizendo que o Senhor o restringiria a determinadas coisas naquele jardim, quando na verdade Deus nunca privou o homem de nada. Deus nunca deixou o homem, nunca deixou faltar nada ao homem. Mas Satanás, ainda hoje, ele começa a colocar dúvida acerca da fé que você está tendo aí. Sabe esse problema que você está enfrentando aí? Muitas das vezes é decorrente da dúvida que o diabo colocou. Você mesmo diz que com as suas forças, com as suas estruturas, com os recursos que você possui, você não vai vencer esse problema. Pode ser uma depressão, pode ser um grande desafio que você esteja enfrentando, um negócio que talvez não esteja indo à frente porque você tem dúvidas se vai dar certo ou não. Então,
são armas que o diabo utiliza para que você venha a calhar. Então Pedro, quando ele tirou o foco da certeza de Deus, e ele começou a tirar o seu foco, desviar o seu foco, e colocou aonde? No barulho do vento, na fúria das ondas. Então Pedro, na verdade, ele saiu, ele se desvirtuou, ele fugiu daquilo que não era para ter fugido. Então Pedro, ele deixou, na verdade, de ter um grande feito. Ninguém jamais tinha andado sobre as águas, mas Pedro foi lá e andou sobre as águas. Mas em determinado momento da sua vida, ele naufragou, ele ficou sem a possibilidade de conseguir ter êxito naquele seu feito. Então a dúvida impede a todos nós de conquistarmos coisas grandes. Deus tem muita coisa para você, muita coisa, mas a dúvida te impede disso, porque você não confia em Deus, você tem dentro do seu coração a certeza de que aquilo não vai prosperar. Então essa é uma arma que o diabo se utiliza todos os dias. Então a dúvida impede que todos nós de conquistarmos as coisas grandes. Também a dúvida nos faz ser guiado para todos os lados sem direção. É impressionante que quando a pessoa tem dúvida, ela não tem convicção de onde vai. Quando a pessoa duvida no coração, ela não tem absolutamente uma direção certa, porque a dúvida, ela te faz como uma folha seca, ela te leva para um lado e te leva para o outro. Então note, eu falei do medo, eu falei da dúvida, que são armas que ainda hoje, logo mais ainda hoje, o diabo se utiliza dessas armas. E qual é o local que ele se utiliza? Ele se utiliza dessas armas dentro de casa, ele se utiliza nos relacionamentos, ele se utiliza dessas armas nos negócios que você vai empreender e dentro da igreja onde você vai estar mantendo a comunhão com Deus. Quero falar da última arma nesta série, que é a mentira. Pessoal, a mentira quebra qualquer aliança. Vou repetir. A mentira quebra qualquer aliança. Nenhum vínculo, nenhum empreendimento, nenhum projeto se firma diante da mentira. A mentira impede que nós estejamos firmes na casa de Deus. A Bíblia diz que os mentirosos, que os feiticeiros, que os amantes de si não prevalecerão na congregação do justo. Então, a mentira, ela afasta de nós aquilo que Deus inicialmente deu no nosso coração. A mentira impedirá que nós estejamos firmes na casa de Deus. A mentira nos faz ter aliança com a morte. O mentiroso, irmão, ele se aliancia com a morte. O mentiroso, ele faz aliança com a morte. Ele faz um pacto com a morte. Porque a mentira, ela persiste no coração do homem, e o homem, ele passa a ter a sua vida baseada em princípios mentirosos. A mentira nos faz ter aliança com a morte, e a mentira faz-nos filhos do diabo. A Bíblia é bem clara que lá em João 14 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Então a mentira destrói, a mentira corrompe, a mentira, ela te impede de você conquistar as coisas, a mentira te inviabiliza de você ter uma vida com Deus. Deixa só para eu fechar aqui esse tema de hoje, que eu vou estar sempre trazendo uma série de mensagens sobre isso, e eu quero que você fixe no que eu estou falando. O medo, ele paralisa. Paralisa o quê? Todos os teus projetos, todos os teus planos, todos os teus sonhos. Antes de você empreender, tenha firmeza, tenha confiança, porque o medo, ele vai deixar você pelo caminho, você não vai conseguir chegar muito longe. A dúvida impede até a justiça de Deus. Quando você duvida, você está pondo, como eu disse inicialmente, você está pondo o caráter de Deus em dúvida. Isso não é bom. E a mentira, ela é uma quebra de vínculo, ela é uma quebra de aliança.
nesse estudo, nessa série, nesse primeiro tema, nós temos trazido para você essa ministração, certo? O medo, a dúvida e a mentira são 3 armas letais que o diabo se utiliza para que possa colocar a sua vida em decadência. Então eu peço a você que você ore a Deus para que você venha se imunizar com Deus acerca dessas 3 armas. Amém? Então, mais uma vez eu vou ressaltar: compartilhe, se inscreva, deixe o seu like e que você possa também estar ativando o sininho para que a gente possa estar notificando você, né? Na verdade, o YouTube vai notificar você em cada vídeo novo que for lançado aqui, tá bom? Vou apresentar para você, este é o canal Igreja Inaé. E a partir deste momento nós vamos estar trazendo vídeos novos, com temas novos. E eu também falei que nós vamos ter um quadro muito interessante que são perguntas honestas e respostas francas. Eu vou estar catando perguntas de pessoas que queiram fazer essas perguntas. Como é que você vai fazer essa pergunta? Você vai fazer essas perguntas nas nossas redes sociais, através da página da igreja, no Facebook e também no Instagram. Então eu vou fazer essas perguntas, vou guardar logicamente a sua identidade, vou usar um nome fictício para você, para que eu venha ler a sua pergunta e eu venha esclarecer acerca daquilo. Então esse canal tem esse objetivo. Então perguntas honestas. Então se é pergunta honesta, você vai ter que ser honesto em perguntar e você vai receber uma resposta franca, fundamentada e alicerçada dentro daquilo que você quer ouvir e que você nunca ouviu. Amém? Então eu vou te deixar essa prerrogativa para que você possa estar nos enviando a sua pergunta através das nossas redes sociais. Vou repetir as nossas redes sociais. @Igreja Inaé na página do Facebook. @Igreja Inaé no nosso Instagram. Amém? Então você pode também deixar aí nos seus comentários aqui no vídeo, você pode fazer a sua pergunta, usa um nome e nós vamos colocar um nome fictício, caso você não queira ser identificado, né? Nós vamos guardar a sua identidade e sigilo para que nós possamos responder você de acordo com aquilo que você deseja ter uma resposta. Perguntas honestas e respostas francas será um quadro que nós vamos ter aqui nesse canal. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.